Bom dia, gente. Bom dia. Hoje a gente vai ler 2 Crônicas 3, tá? E vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender a sua palavra, entender a sua direção, Pai. E nos conserva, Senhor, andando nos teus caminhos para sempre. Em nome de Jesus, amém. Gente, hoje a gente vai ler 2 Crônicas 3, tá? E fala assim: a construção do templo foi maior obra do rei Salomão. O templo passou a ser sinal visível da aliança entre Deus e o povo de Israel, tá? Aí fala assim, 2 Crônicas 3, versículo 1. Salomão começou a construir o templo do Senhor Deus em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai de Salomão. O lugar que Davi tinha escolhido era o terreiro de malhar o trigo de Araúna, o Jebuseu. Esse lugar é onde o anjo do Senhor vai aparecer a Davi. Quando Davi resolve fazer o censo e contar as pessoas, na verdade ele queria contar apenas as pessoas aptas, né, os soldados aptos, bons de lutar, de toda Israel, porque ele queria, no coração dele, no ego dele, mostrar para as nações vizinhas o quanto que ele tinha de gente para lutar, o quão forte ele era, mas na verdade a força dele não provinha das pessoas aptas para lutar, e sim de Deus. Deus resolve castigar ele, porque no coração dele, quem tentou ele foi Satanás, que ele queria se mostrar forte, mas a fortaleza dele não estava em homens. Então, quando Deus vai punir ele, e ele escolhe, Deus deu para ele ou 3 dias, né, de peste, ou 3 meses na mão do inimigo, né, dos soldados e tal, como se fosse uma guerra, ou 3 anos de fome. E ele resolveu ficar com os 3 dias de peste. Então, quando o anjo do Senhor tá ali passando por Jerusalém, né, muita gente morre em Israel todo, mas aí quando o anjo tá chegando em Jerusalém, ele vê o anjo. E ele vê exatamente nesse terreno desse Araúna, que é o Monte Moriá. Esse cara tem um terreno ali, né, de malhar trigo. E aí ele vai, chama-se Eira. E aí ele vai até lá e compra esse terreno. Ele não, o dono, né, que é o rapaz lá, o dono do terreiro, quer dar para ele, né, quer oferecer a Deus como sacrifício e tal, dá até o boi. Aí ele fala, não, eu não quero dado, eu quero comprar, eu quero pagar, porque eu não daria nada a Deus que não fosse um sacrifício, né? Eu sei que as coisas para Deus tem que me custar algo, ou seja, é um sacrifício, né? Ele vai fazer um sacrifício a Deus para agradecer pelo anjo ter parado de destruir todo mundo, né? Porque ele se arrepende, ele fala, então, a hora que ele vê o anjo, não, Senhor, não destrói o povo não, destrói só a mim, porque fui eu que errei, eu que fiz o censo. E aí o anjo para. Então ele vai oferecer um sacrifício. E aí ele compra esse terreno, e ali ele resolve construir esse templo. Mas como Deus falou para ele, não, você não vai construir, vai ser o seu filho, agora Salomão vai construir nesse mesmo lugar, tá? Então, ó, Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai de Salomão, né? Através do anjo. O lugar que Davi tinha escolhido era o terreiro de malhar trigo de Araúna, o Jebuseu. Salomão começou a construção no 2º mês do 4º ano de seu reinado. O templo que Salomão construiu media 27 metros de comprimento por 9 de largura, de acordo com o padrão antigo. A sala de entrada tinha 9 metros de largura e era a mesma largura do santuário, e a sua altura era de 9 metros. Salomão revestiu de ouro puro
o lado de dentro da sala. Ele forrou de madeira de pinho o lugar santo, revestiu de ouro puro e de madeira e fez entalhes de figura, representando palmeiras e correntes. Enfeitou o templo com pedras preciosas e com ouro do país de Parvaim. Revestiu de ouro as vigas e os batentes, as paredes e as portas do templo e mandou gravar figuras de querubins nas paredes. A sala inteira, isto é, o lugar santíssimo, media 9 metros de comprimentos por 9 de largura, e era a mesma largura do templo. Para revestir as paredes do lugar santíssimo foram usados mais de 20.000 quilos de ouro. O lugar usado para dourar os pregos, o ouro usado para dourar os pregos pesava mais de meio quilo. E essas paredes da sala de cima também foram revestidas de ouro. Salomão mandou fazer 2 querubins de madeira que foram folheados a ouro e os colocou no lugar santíssimo. Cada querubim tinha 2 asas e cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento, enorme. Os querubins estavam com as asas estendidas, de maneiras que uma das asas tocava numa parede e a outra asa tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro, ou seja, né? Se encontrava e tocava nas paredes. Portanto, as asas se estendiam por 9 metros de uma parede à outra. Os querubins estavam em pé, olhando para o lugar santo. Salomão mandou fazer uma cortina para o lugar santíssimo. Era tecida de linho fino e os fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordada com figuras de querubim. Esse tipo essa cortina existia no tabernáculo, tá? Provavelmente era o mesmo tipo de cortina que tinha no tabernáculo, tá? As duas colunas. É bem provável que estas 2 colunas tinham um sentido simbólico. Não se sabe com certeza qual seria o sentido. Em alguns casos, as medidas aqui diferem das medidas mencionadas em outros textos, tá? Que é como 1 Reis. O rei mandou fazer 2 colunas, cada uma medindo 15 metros e meio de altura, e as colocou em frente do templo. Cada coluna tinha no alto um remate de 2,20 metros de altura. O alto das colunas era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas com romã de bronze, que eram de número de 100. As colunas foram postas em frente à entrada do templo. A que ficava do lado sul se chamava Jaquim e a que ficava do lado norte se chamava Boaz, tá? Esse é o texto de hoje, é um texto explicativo sobre a construção do templo, tá? Mas Salomão está fazendo aquilo que agrada a Deus, com sabedoria que ele pediu a Deus, com discernimento que ele recebeu do pai dele. Salomão está obedecendo. Até então, Salomão, né, se ele tiver casado, ele vai estar casado com a filha do rei do Egito, né, uma princesa do Egito, mas até então ele não está adorando deuses, outros deuses, né, que ele casou com muitas mulheres e ele vai acabar adorando outros deuses, mas até então ele tá fazendo o que é certo, tá? Fazendo o que Deus manda. E é isso que a gente tem que fazer. Fazer o que é certo, fazer o que Deus nos manda, tá? Deus abençoe vocês, bom dia, ótimo final de semana e até amanhã. Tchau.